Olá, estamos iniciando mais um podcast. Esse é o nosso 9º podcast do grupo Incluir. E nesse mês de março não poderíamos deixar de falar sobre síndrome de Down. Estamos aqui com a doutora Caroline Diniz, muito felizes com a sua presença para falarmos sobre estimulação orofacial e a placa palatina de memória, com uma especialista para poder levar a cada um de nós conhecimento e transformação através do conhecimento. Seja bem-vinda, Carol, muito feliz Obrigada, aqui por Adri. estar com a Em gente. primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu amo falar sobre esse tema, faz parte da minha vida, então, assim, tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Carol, e vamos começar falando um pouquinho, né, sobre o que te levou, né, a se especializar nesse trabalho de odontologia voltado, né, para pessoas com necessidades específicas e por que você escolheu trabalhar especialmente com bebês T21. Então, Rita, na verdade, eu não escolhi, eu fui escolhida. E eu costumo dizer que eu, durante muito tempo, lutei contra isso sem perceber. Na verdade, essa especialidade que a gente chama odontologia para pacientes especiais, porque esse é o nome que o meu conselho dá à especialidade, é uma especialidade que, se o dentista clínico for parar para pensar, o paciente já está no seu consultório. Porque não se trata só de pacientes com síndrome, pacientes com transtorno de desenvolvimento, mas também pacientes que em alguma questão precisam de um cuidado, de alguma avaliação mais criteriosa da interação medicamentosa com o procedimento clínico que ele precisa fazer. É uma grávida, é um cardiopata, é um paciente oncológico. Então, assim, esse paciente já está no seu consultório. E eu, durante muitos anos, eu tenho 20 anos de formada, sempre tive meu consultório de portas abertas para esse tipo de paciente. É o paciente com alguma fobia, é o paciente que está fazendo um tratamento para depressão e você precisa ter um manejo, né? Você precisa ter um jeito de motivar aquele paciente ao tratamento. E aí veio a Bela, né? Com trissomia do cromossomo 21, Bela hoje está com 9 anos. Quando ela nasceu, eu tentei buscar o que a minha profissão, eu já tinha, né, mais de 10 anos de formada, poderia fazer pela Bela. E eu não sabia por onde começar. Eu não tive essa formação. E eu falei, não, eu acho que eu preciso fazer um pouco mais do que mãe. Eu quero fazer o que eu faço como profissional e eu fui buscar esse conhecimento, mas ao mesmo tempo com muito medo, porque como mãe atípica de uma criança com Down, eu tinha medo de lidar com esse tipo de paciente e isso ser diariamente toque na minha ferida, né? E hoje eu vejo que é totalmente ao contrário. Eu preciso me preparar, me aprofundar nesses temas. Eu tenho, assim, uma visão que é uma visão de mãe, que é muito global e que eu acho importante para esse paciente. E isso acaba sendo cura para mim também, né? Cura para minha família, cura para o meu marido e está sendo maravilhoso estudar, me aprofundar nesse tema. Ai, muito bom. Pensando na T21, né, claro que você pega outras áreas. Você está com um projeto agora, né, de atendimento a Sim. pessoas com PCD de uma forma geral. Uhum. Mas como a gente está no mês de março, né, como a Adriana falou, a gente vai focar um pouquinho mais na T21. Que alterações orais você vê nesse bebê que chega para você, né, falando da placa palatina de memória, nesse bebê com trissomia do cromossomo 21? O que você pode falar um pouquinho pra Então, gente? os estudos mais recentes dizem que quando nasce um bebê com T21 e nasce um bebê típico, eles têm uma proximidade, né? Mas à medida que esse bebê com T21 vai crescendo, fica muito clássico aquelas alterações orofaciais. E uma alteração muito clássica é o hipodesenvolvimento desse terço médio. E isso vai fazer com que esse bebê e essa criança, ao entorno do seu desenvolvimento, vá criando, né, maus hábitos. Então, assim, a respiração oral é uma coisa que é muito prevalente na T21.
Eu não gosto de generalizar, mas eu posso afirmar que a grandíssima maioria dos meus pacientes com T21 respiram pela boca. Uhum. E isso vai desencadear nesse paciente, né, com desenvolvimento, com crescimento, características severas, né, e isso vai piorar a qualidade de vida desse indivíduo. Então, vou te dar um exemplo simples, assim. A criança, né, que respira pela boca, ela é uma criança que imunologicamente, ela se torna mais prejudicada. Então, quando a gente fala de um bebê com T21, que já tem a sua imunidade deficiente por conta de coisas que são inerentes à síndrome de Down, né? Se a gente expõe esse bebê, né, a mais vírus, né, poeira, pólen, porque ele respira pela boca, ele não tem aquela capacidade de filtrar pelo nariz, isso predispõe ele a infecções respiratórias das vias aéreas superiores com uma maior incidência. Isso faz o que com esse bebê? Isso tira o bebê da estimulação precoce, porque um bebê com pneumonia, ele não pode fazer, né, sua fono, sua físio, né, sua terapia ocupacional, ele fica internado mais vezes e quando ele se interna, ele tem uma predisposição maior disso ficar agudo e aí, enfim, piorar o seu quadro, né, internar, UTI, fazer algum procedimento. E a prevenção para esse tipo de bebê, ela é a chave de tudo. Então, se a gente pode prevenir, né, a gente intervir nesse bebê de uma maneira tão precoce, a gente não tem ideia do que a gente pode prevenir na vida desse bebê, né? Até uma simples queda. Eu tenho um paciente no consultório que ele teve uma queda e nessa queda ele cortou a língua. E assim, por quê? Porque ele provavelmente fica com a língua para fora muito tempo e quando ele cai a língua tá para fora, corta e ali fica uma ferida que vai, toda hora que ele cair, vai cortar ali. Então assim, intervir de maneira precoce é o segredo na T21. É tudo muito pequenininho, né, Carol? Essa estrutura desse bebê com Sim. T21, né? Canal auditivo pequeno, nariz pequeno, boquinha pequena. Essas alterações orais, elas são muito... compromete, né? Compromete a amamentação, Sem compromete dúvida. a introdução alimentar, né? Exatamente. Que bom que você... E aí, o que acontece? Eu costumo dizer que a placa palatina é a primeira oportunidade que a gente tem de intervenção e de chamar esse paciente e essa família a importância do tratamento odontológico, desse acompanhamento, porque depois da placa palatina, o paciente vai precisar passar por ortodontia, ortopedia e também se condicionar àquele ambiente. Porque o bebê com T21, ele é manipulado muito cedo, então 2 meses ele já está naquele ambiente de fono, de físio, de terapia ocupacional, mas tem esse lado da odontologia que é muito necessário e que as famílias não sabem da importância. Então, assim, eu costumo dizer que é a primeira oportunidade que a gente tem de chamar essa família a importância do tratamento e o acompanhamento odontológico dessa criança durante a vida. Sim, Carol, e o que é a placa palatina e como ela funciona? Para a gente esclarecer isso para as famílias, né? Sim, então assim, em primeiro lugar, a placa palatina, ela foi desenvolvida por um médico argentino, o Dr. Castilho de Morales, na década de 70, e ele foi um médico que conseguiu correlacionar assim, por exemplo, ele pensou, olha, a hipotonia está no corpo todo e essa hipotonia também está na boca. Então, o que fazer? Então, ele desenvolveu uma placa que é um acrílico que já faz parte da nossa prática, porque aparelho ortopédico para o dentista é muito antigo, né? Sim. Então, assim, já faz parte da nossa prática esse aparelho em acrílico. Então, a placa é um aparelho que a gente instala no céu da boca do bebê e que ela possui um botão, que é um botão neurológico, mas pode ter algum outro tipo de estímulo, e esse botão causa uma memória neuromuscular na língua e aproxima essa criança, esse bebê, a um padrão fisiológico de respiração, deglutição, selamento labial, e isso vai criar posteriormente bons hábitos para esse bebê, né? Então, assim, aproxima esse bebê do que a gente espera de um bebê. E na síndrome de Down, a gente, além desse hipodesenvolvimento do terço médio, a gente tem a hipotonia
né, dos músculos da face, a falta do selamento labial e a língua, que não é maior como a maioria das pessoas pensam, mas ela dá uma sensação de tomar um espaço maior e ela também é baixa. Então, essa língua baixa, ela vai predispondo todos esses maus hábitos que vão ocorrer por conta dessa desorganização. Quando você coloca a placa, você automaticamente vê que esse bebê se corrige, eleva a sua língua, sela o lábio, porque ela também tem estímulos que contraem o lábio, né? Dão essa informação de contração labial, elevando a língua, respirando, mudando até a posição da cabecinha. Os bebês ficam assim normalmente, quando eles estão posturados com a placa, a coisa muda. Então, assim, é muito bonito de ver, sabe? Organiza, aproxima do que a gente espera de um bebê naquela idade. Então, é fantástico. E qual o papel, né, da sua área, né? Você é uma médica, e com as outras terapeutas, né? Com essa equipe Sim, multidisciplinar. é fundamental, assim, eu costumo conversar com os meus amigos, até os meus amigos de OPNE, que o que falta, né, na nossa classe odontológica, a gente não aprendeu isso, é conexão com o paciente e o que aquele paciente é. Porque Tudo muito mecânico, né? tudo é muito mecânico. A gente, assim, se preocupa com aquela hora ali. Então, o paciente está marcado 1 hora, nós vamos tentar resolver aquele problema do paciente naquela 1 hora. No paciente atípico, não é assim. Existe um trabalho prévio, tem que existir um interesse em entender o contexto familiar, terapêutico. Então, assim, conversar com aquele terapeuta, a placa especificamente, eu costumo dizer que ela funciona como um halter. O meu papel é fazer a placa, adaptar a placa não machucar a criança, deixar de um material que seja fácil de higienização e tudo mais. Mas a placa é um halter para o terapeuta que vai fazer a terapia dele, né? Então, seja o fono, o terapeuta ocupacional, até a fisioterapia. Então, assim, nós somos um conjunto. Por isso que eu preciso entender, né, daquele contexto, o que está sendo feito na fono, e se a fono entende a importância da placa, se ela aplica aquilo na sua terapia. Então, assim, a placa sozinha é só uma placa. Eu não sou uma fazedora de placas. Eu sou uma profissional que eu quero me interessar por tudo que aquele paciente faz e me utilizar desse recurso tão rico que é a placa palatina para que aquilo ajude no desenvolvimento. É isso. É fundamental para, no próprio processo depois do desenvolvimento da criança, quando ela for aprender esses fonemas, a consciência fonológica, né? Sim. Então, essa conversa com o fonoaudiólogo, esse entendimento para o que a gente está preparando essa criança, né? Com Esses certeza. fundamentos primários para esse desenvolvimento mais à frente. Sim, a gente quando instala, né, essa terapia, a gente pensa primeiro, né, na respiração, né, numa posição correta da língua, porque já está comprovado que o que vai desenvolver as nossas bases ósseas é a posição dos nossos lábios, a nossa respiração, a nossa postura. Então, a gente se preocupa com isso. E aí, posteriormente, a gente se preocupa com a deglutição, com a mastigação, né, e com a fala, né, com uma posição correta dos dentes, porque esse paciente também precisa, né. Uma coisa que falta também na minha área é tratar o paciente não só como curativo, sabe, mas como preventivo, fazer o tratamento que ele precisa, independente do caminho que você vai ter que tomar para chegar até lá, né? Não baixar a dignidade no paciente achando que aquele paciente tem que ser só o que ele precisar ali curativo, não, prevenir. O que a gente pode fazer por esse paciente? É difícil instalar, né? Enfim, a questão do comportamento, a questão da saúde em si, mas qual vai ser a estratégia que a gente vai tomar para a gente chegar no objetivo que esse paciente precisa? Eu acho que esse olhar é que está faltando um pouquinho, mas que, graças a Deus, vem mudando com o passar dos anos. E assim, Caroline, você trouxe, né, essa questão da fala, tem vários outros benefícios que você citou, a gente Sim. sabe hoje, de fato, o quanto a respiração é importante, né, para todo o desenvolvimento e qualidade de vida mesmo Sim. das pessoas. E as famílias, né, a gente percebe, assim, que famílias, escolas têm muita preocupação com a fala, a gente vai até trazer no próximo podcast, né, a gente vai falar sobre essa questão da comunicação. Então, é muito importante que as famílias e as escolas conheçam o seu trabalho, né, esse tipo de trabalho, porque, de fato, né, pode ser, assim, muito determinante para o desenvolvimento, para o prognóstico, né, Sim. e para
para um desenvolvimento mais saudável, qualitativo dessa criança, né? Assim, eu tenho até desenvolvido um projeto do meu mestrado, que eu faço mestrado em OPNE, né? Sobre como eu vou fazer uma informação, primeiramente para os médicos do SUS. Né? Porque as pessoas não sabem. Meus colegas dentistas, eles não sabem sobre esse recurso. Quando a Isabela nasceu, eu recebi um encaminhamento do geneticista para eu procurar uma dentista sobre a placa palatina de memória, e eu não sabia. Eu já era dentista, já era ortodontista, e eu não sabia desse recurso. Então, eu fui procurar uma professora na época, assim, muito experiente, e perguntei para ela, e ela também não sabia. Ou seja, é uma coisa que as pessoas até podem conhecer, mas acham muito distante da prática. Porque a gente não recebe um bebê com síndrome de Down todo dia no consultório, né? Mas quando você receber aquele você precisa estar preparada. Por isso que hoje, assim, a minha missão é também qualificar esses profissionais, né? Porque tem muita gente boa aí que quer atender um bebê com Down, quer oferecer esse recurso, mas não tem essa prática, porque esse bebê não chega com tanta facilidade. Então, como ele chega com muita facilidade para mim, e eu já tive a oportunidade de fazer várias placas de vários modelos, muitas deram certo, muitas deram errado, eu já consigo falar, olha, esse caminho aqui é mais fácil, né? Tenta por esse caminho, faz desse jeito que vai ser melhor adaptação. Então, eu acho que é o início aí de uma caminhada e de uma nova era para a odontologia, principalmente para lidar com esse tipo de paciente. E não se restringir essa placa a só o paciente com T21, mas poder também fazer para um paciente que tem hipotonia, né? Esses dias mesmo a fono falou, eu tenho um paciente que ele não tem nada a princípio, mas ele tem uma linguinha muito baixa e pode fazer? Pode fazer, se os pais estiverem dispostos, né, se entenderem, se essa fono também entender como essa placa vai funcionar na terapia dela, super a favor. Então, esse é o meu objetivo. Eu penso que eu fico, assim, muito grata pelo seu caminho, né, de estudo, de dedicação, porque como fono, eu estou terminando agora o aprofundamento em T21. Eu já tive aula de placa palatina de memória. Eu fiz uma outra especialização, eu tive aula de placa de palatina de memória. Então, assim, é algo que as pessoas já vêm falando um pouco mais, né? Só que são poucos dentistas que fazem. Então, eu fico muito feliz de ter Carol aqui em Niterói. Porque a gente divide realmente, assim, o que essa criança precisa. A gente tem pacientes, né, em comum que assim, não, precisa de quê para aquele momento? E eu estava pensando aqui no engajamento da família. Sim. Né? Porque a gente precisa estudar para ter o conhecimento, para explicar para essa família a importância da placa. Né? Claro, depois um aparelho, mas assim, inicialmente, qual a importância da placa? Porque vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Então, assim, no início da minha trajetória com placa, eu me colocava muito naquele lugar de mãe. Então, eu deixei de oportunizar essa placa para muitos pacientes, pensando nessa família, né? Mas depois eu percebi que não era por aí, né? Que eu tinha que também dar um voto, né, de confiança para essa família. Assim, a placa, ela não é difícil de adaptação, ela não machuca o bebê, ao contrário do que as pessoas pensam, mas é mais uma função dentro daquele rol de funções, né? Então, assim, precisa ter boa vontade, precisa acreditar, né? E o bebê se acostuma com o tempo. E quanto antes ele colocar, a técnica diz que a partir de 2 meses você já pode colocar uma placa num bebê com Down. Na minha prática, eu acho muito cedo, né? Porque uma mãe de 2 meses, principalmente se ela tiver tido a descoberta, né, no parto, que é o que a maioria das vezes acontece, ela tá muito carregada, né? Então, assim, eu acho mais importante estabelecer a amamentação, porque, de fato, a amamentação é a melhor placa para esse bebê, né? Então, assim, eu me preocupo muito com isso, mas, ao mesmo tempo, tento não perder o timing de colocar essa placa. E o que eu acho muito rico de tudo isso é que, independente se aquele bebê vai conseguir usar a placa por 10 meses, 5 meses, 1 ano, ele começa a se condicionar à cadeira odontológica. Por quê?
logo em seguida vai vir o aparelho ortopédico, né? E depois a gente vai precisar extrair dentes que ficaram retidos, porque na T21 a gente não tem muito espaço, então o dente nasce assim um atrás do outro, fica igual um tubarãozinho, e a gente precisa intervir, às vezes com uma anestesia, então aquele paciente já tem um pouquinho mais de confiança. E aí depois outras coisas vão acontecer. É um paciente que precisa ter um acompanhamento periodontal, porque ele tem uma predisposição a gengivite maior, e se não tiver cuidado, a perda dentária. Então, assim, é um início de um relacionamento desse paciente que eu acho muito importante e que, infelizmente, é pouco valorizado. E em média, qual é esse tempo de uso, Então, Carol? hoje a gente faz 2 horas por dia, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, ou 1 hora de manhã, 1 hora à noite, e só, a placa palatina de memória, né? Mas a gente inicia muito pouco, a gente começa meia horinha, né? Depois a gente vai aumentando à medida que o paciente vai aceitando. Sempre fala para os pais fazer esse uso no momento de prazer, né? Para poder a criança ligar o hábito de colocar a plaquinha, brincar, né? E o ideal também, né, é que a gente, né, de certa forma, vigie esse paciente para não deixar o paciente de placa, porque é seguro, tá? A placa a gente instala, né? Tem um mecanismo ali que a gente fixa, mas assim, os pais sempre perguntam, né? Meu filho pode engolir? Na teoria, é uma dentadura. Eu nunca soube de nenhum idoso que tenha engolido sua própria dentadura pré-fabricada, né? Eu nunca soube, mas pode acontecer. Então, por isso que em criança a gente faz, vigia, né? Coloca a placa, brinca ali, dá a função. Porque se você coloca a placa e você estimula aquela criança a brincar, a fazer alguma coisa, a gente entende que potencializa o efeito da placa. Para a criança não botar a placa e ficar escarapachada lá vendo televisão, entendeu? Então, assim, são cuidados que a gente tem, que a gente orienta, acompanha mensalmente, porque na síndrome de Down, um dentinho vem após 1 ano, na maioria das vezes, mas pode acontecer de um dentinho vir antes, como o esperado, né, que, por volta de 6 meses, e aí a criança tá de placa, e aquela placa pressiona o dente, e aí eu também tenho um outro artifício, que é colocar um dispositivo de expansor na placa, para poder, com o tempo e com o uso, ir dando um quarto de volta ali, aquele palato ir se remodelando aos poucos, porque é a nossa intenção no futuro. Quando a gente fala de placa, a gente não fala de expansão, de disjunção, mas a gente tem como adaptar aquilo e ir remodelando aquele palato à medida que a criança for crescendo. E quantos meses, aproximadamente, assim, de uso? Qual Então, período? aí vai depender. Por quê? Quais são os nossos desafios com o uso da placa? A placa, a gente está falando da criança sem nenhum dente. Então, a gente coloca a placa, a criança está toda na gengiva e instala. À medida que os dentinhos forem nascendo, a gente tem dificuldade de adaptação. Por quê? Porque a gente vai criando espaços na placa, então ela não fica tão coladinha. E aí acontece o que, Rita? A criança vai ganhando autonomia. O que ela faz? Ela enfia o dedo e arranca. Então, se a criança não quiser usar com 2 anos de idade, que assim, geralmente eu faço uma placa de 4, 5 meses até 2 anos, porque eu sei que a criança tá ali, depois tudo pode acontecer, entendeu? A criança pode tirar, a criança, e aí, assim, é uma incógnita, mas dá para fazer. E depois, quando os dentes nascem, a gente muda o formato de placa e prende a placa nos dentes, que fica até melhor para fixar, mas a criança com 3, né, que é a idade que ela vai estar com todos os dentinhos completos ali, ela tem mais autonomia ainda, e ela arranca, e ela tem mais atividades, ela já tem colégio, então tudo vai ficando mais difícil, mas é possível. Carol, a gente estava falando, acho que foi a Bárbara que trouxe, né, a questão do envolvimento da família, né, e realmente é mais uma função, né? Mas o que ela vai possibilitar depois, ela vai facilitar. Com Porque a certeza. criança que não utiliza, à frente serão outras questões que vão Sim. estar aparecendo, trazendo outras demandas, né? E que fica mais difícil até de serem sanadas do que quando a criança é pequenininha, né? Não, sem dúvida, Adri. A gente está falando de prevenção. Então, o que acontece de fato, né? Por que quando você tá assim, parada, a sua língua tá encostando a pontinha no seu dente? Porque é natural para você. Mas com isso, você tá com o lábio selado, você tá respirando pelo nariz, você tá com o seu ar aqui, né? E desenvolvendo todos esses ossos, né? A sua língua tá posicionada, seu dente tá no lugar, tudo
tá, assim, ergonomicamente pensado e fisiológico. Um bebê com T21, quando ele tá só com a língua para fora, né? Assim, não só é uma língua para fora que você às vezes acha uma gracinha, é todo um descompense orofacial que vai acarretar, né, um prejuízo para essa criança quando ela vai crescer, né, as bases ósseas. Então, assim, se você pensa que a sua língua tem que ficar no seu céu da boca, é isso que vai fazer o seu céu da boca remodelar e suas arcadas expandirem. E seu dente ir para o lugar, e no caso, assim, né, você tem um dente de leite, você precisa que esse dente permanente, ele venha, né, no mesmo, digamos assim, na mesma linha para poder o dente de leite cair. Se você não tem espaço porque sua arcada é constrita, porque seu palato é ogival, isso não vai acontecer, né? E aí depois você vai crescer e as suas possibilidades vão diminuindo à medida que esse paciente cresce. Enfim, então é começar muito cedo, dando possibilidades de um desenvolvimento esperado. Se isso vai acontecer, nós temos vários fatores, né? Às vezes as famílias pensam, doutor, essa placa, eu recebo muita mensagem pelo Instagram, ela vai ajudar meu filho a falar? Não é por aí, né? Eu falo assim, é uma colcha de retalhos. Eu coloco um retalho aqui, a físio coloca outro retalho, a fono coloca o retalho, né? E a família também reforça o comportamento e a gente vai construindo aí e vai melhorando e pensando na qualidade de vida desse indivíduo, né? A gente tem que pensar, a gente tem que presumir competência, né? Exatamente. Porque o não é muito mais fácil. Sim. Porque tem um custo, porque Sim. vai dar mais trabalho. Só que se a gente parar para pensar a longo prazo, né, eu aqui no lugar de fono, posso afirmar que os resultados são muito benéficos. E a criança se adapta com muita facilidade. Assim, eu tenho um índice de dificuldade menor do que de facilidade. O que eu percebo é que quando começa muito cedo, isso fica muito mais natural e é incrível, a língua tá lá, né? Colocou a placa e foi o que Carol falou, dá o alinhamento biomecânico, a criança já ajeita, fecha a boca, respira pelo nariz. E aí, Carol, eu fiquei pensando aqui, para quem está em casa entender quais são os benefícios, né? O que essa placa de verdade faz? Que a gente sabe que eles têm a protrusão da língua, né? A hipotonia gera, os lábios ficam entreabertos, mas o que acontece efetivamente ali nessa boca desse bebê? Então, em primeiro lugar, né, quando você cria uma memória neuromuscular de uma posição correta da língua, você você facilita essa criança a respirar de maneira correta. Só por isso ela já valeria muito a pena, porque se a criança respira de maneira correta, ela consegue filtrar e aquecer o ar e ela reduz muito as suas infecções, né, que podem acontecer. E se tratando de um bebê com T21, se você já faz isso, você não tem ideia do que poderia acontecer com esse bebê, né? Ou seja, bebês internados por alguma infecção, né, pneumonia e tudo mais. E só por isso eu acho que já valeria a pena. Fora isso, ela sela o lábio e ela faz o quê? Ela faz com que os ossos da criança, né, com que a musculatura da criança se posicione de maneira correta e melhore a fisionomia da criança, né? Porque se você tá com a boca aberta, você tá, né, respirando pelo nariz, você já tá, então só dessa organização já valeria muito a pena. E também, né, tem um impacto, assim, super significativo na qualidade do sono, né, Carol? O que é muito importante também, né? Com certeza. O que acontece, Rita? A gente já sabe hoje que a apneia obstrutiva do sono é uma condição também que, com o passar do desenvolvimento, é inerente na síndrome de Down. E tudo vem disso. Por quê? A criança que tem o palato ogival, né, ela não tem essa memória de língua alta, ela vai fazer o quê? Ela vai dormir com a boca aberta. Essa língua que já é hipotônica, porque ela, né, é uma língua que naturalmente a gente não tem como mudar a hipotonia da criança, ela vai cair, né? Ela vai pender e colabar e isso vai dificultar. Então, a gente já consegue ver no bebê sinais clássicos de apneia obstrutiva do sono. Às vezes, o paciente me manda foto, olha como é que meu filho tá dormindo. O filho dorme sentado. Ou então ele dorme assim com o bumbum para cima. A criança vai buscando posições corretas
para poder respirar. E a gente não tá vendo isso, que a criança tá ali a noite inteira, fica que nem um relógio, sabe? Pivotando na cama. Então, assim, isso já é consequência, né, de tudo isso que acontece na T21. E que a gente pode dar essa oportunidade de criar uma memória para essa língua e melhorar o desenvolvimento ainda numa idade muito jovem. E falando assim de uma forma muito leiga, né? Na odontologia, você falou do posicionamento da língua, né? Eu prestei atenção porque pra gente de fato é muito natural, Sim. né? Mas recentemente eu usei Invisalign, né? Um tempo Aham. atrás. E a gente nota muito isso, assim, né? Você percebe, é como se você tivesse mais consciência do Sim. selamento, da onde está a sua Sim. língua, né? Existe um estímulo de fato ali, te Sim. levando a prestar um pouco mais de atenção nisso. O que, assim, né, sem usar esse aparelho, por exemplo, era algo que eu não prestava atenção mesmo em momento nenhum, assim. Sim. Então, tô falando uma coisa leiga, mas só me veio isso, porque você falou e eu prestei atenção. E eu me lembro muito de usando Invisalign, toda hora eu ficar atenta à boca, assim, Sim. né? Cria uma consciência também, né? Assim, na síndrome de Down, a gente tem uma característica de palato assim, né? Ogival. Aham. Que também não é só na síndrome de Down. Pessoas respiradoras bucais têm, né? Aquele palato constrito. E quando a língua se posiciona de uma maneira correta, ela é um músculo, ela vai empurrando, ela vai remodelando, ela expande as arcadas. Então, assim, o que a gente espera é um desenvolvimento, né, que aconteça natural, com a respiração, com a posição correta dos lábios, com a língua posicionada. O que não acontece na T21. Então, por isso que essa memória que a placa cria aproxima, né, de um padrão. Mas é o primeiro estímulo dentro de muitos que a gente vai ter que fazer durante a vida desse indivíduo. Né? E aí eu fiquei pensando na parte da fonoaudiologia, quando ela fala, né, o palato tá fundo. Então, muitas vezes, essa sensibilidade está alterada. São crianças que têm uma hipersensibilidade nesse palato. Então, Carol, ela ajuda com a placa, mas tem que fazer a fono para trabalhar exatamente a prontidão desse músculo e dessa sensibilidade, porque eles são invadidos o tempo todo, né? Sim. Desde que nasce, porque vai para físio, vai para fono, trabalha amamentação, trabalha esses ajustes, né? Nesse corpo que ainda é É um muito corpinho muito mexido, né? muito mexido, e a fonoaudiologia caminha muito junto dentro não só da placa palatina, né, mesmo para quem não usa, com a fonoaudiologia e a parte odontológica, para poder ajustar essa língua, ajustar, porque é isso, é muito instintivo, onde a língua fica. Tem um monte de gente que não sabe onde a língua tem que ficar. E é natural, né? E aí, quando o Carol bota a placa que a linguinha já sobe, aí a Adriana falou da fala. Então, assim, fonoaudiologicamente, essa língua ela precisa estar lá em cima. E aí, depois a gente vai fazer exercício para ela lateralizar, porque eu vou ter mais espaço nessa arcada dentária para começar a introdução alimentar. E aí, vai mastigar, cai de um lado o alimento, cai do outro. Então, essa língua já começa a fazer essa dança na cavidade oral e vai começar a falar. Então, para ele falar o L, a família silábica do L, a língua está lá em cima. Então, a placa já me ajuda nessa memória, Sim. que a língua subiu, T, L, né? Então, assim, é tudo muito encadeado. Uma coisa já vai me levando ajuda a no outra. processo de alfabetização, né? Então, quando as crianças chegam nesse processo que a gente vai ali ensinando, né? É porque a alfabetização, ela não é natural, né? Ela é ensinada. Então, quando a criança tem essas possibilidades, né, mais ampliadas, o processo fica muito mais tranquilo, que já é mais desafiador para a criança síndrome de Down mesmo, mas a criança precisa dessa linguinha que vai lá em cima, né? De ter essa De ter essa percepção. percepção, né? Por isso que eu até utilizo muito o multigestos, né? Que para a criança perceber que a boca fala do L fala né? Então a gente vai utilizando figuras e imagens, né?
para poder ela perceber, porque a gente está falando aqui, a nossa língua fez vários movimentos, só que a gente nem percebe. Agora, agora eu estou aqui falando e percebendo, caramba, vai lá atrás, sobe e volta e treme, né? Então, ajuda em outras áreas, né? Porque essa criança, ela é completa, ela não é fragmentada, Sim, e a equipe multidisciplinar tem que caminhar junto, né? E essa conversa com o seu trabalho se faz essencial sem para dúvida. o nosso que está dentro com outras funções, né? Mas é integrada. Sim, e eu, assim, eu gosto muito de firmar essa importância, e não é tirando o meu da reta, não, sabe? Mas porque, às vezes, a gente sabe da carga, né, financeira que uma família com pessoa com deficiência tem. E, às vezes, a pessoa não tem condições de fazer a placa, fazer o acompanhamento da placa e fazer a terapia. E eu falo, eu sou muito sincera, falo, então, priorize a fono, porque não vai funcionar. Porque aquele efeito, que eu chamo efeito Cinderela, que a gente tem quando a gente coloca a placa e a criança faz assim, ele não se mantém, né? Aquilo ali é muito ilustrativo, é lindo, eu gosto de postar isso no meu Instagram, mas ele precisa de uma manutenção, porque é igual como se você for para academia. Se você fizer um exercício, né, e você fizer com o peso do seu corpo, vai ser legal, mas se você fizer com um halter, né, com uma placa e tiver um personal, vai ser infinitamente melhor o seu aproveitamento. Então, existe muito essa importância, ela é real, não existe substituição ou placa ou fono, é um conjunto, tem que entender que é um recurso dentro daquela terapia e se tiver condições de oportunizar, vai ser maravilhoso, né? Se não, priorize a fono sempre, né? E são tantos benefícios, né, Carol, que a gente está ouvindo, assim, e parece que a odontologia pode até ajudar a mudar o futuro mesmo, né, de um Sem bebê dúvida. com síndrome de Down, assim, né? Sem dúvida. Eu, assim, né, eu costumo dizer que a gente começa a trabalhar ali na base, né, e Uhum. realmente ser uma odontologia que vai transformar a vida de um indivíduo. Você imagina eu pensar que eu consegui, eu melhorei, né, assim, eu melhorei o caminho para aquela criança falar ou depois se alfabetizar. Para mim, isso aí é transformador, não tem preço, e é isso que eu me dedico hoje. Ai, lindo trabalho. Obrigada. Eu, se deixar, eu vou ficar falando aqui, porque eu fico pensando nos casos. Aham. A gente está falando da placa, mas Carol trabalha com aparelhos também, né? Sim, E aí você falando da alfabetização, eles têm muita dificuldade de fazer o CAN, né? Porque é Sim. tudo tão pequenininho aqui atrás, falando Aham. dessa forma para quem tá em casa, né, poder entender, que a necessidade de expansão dessa cavidade oral é fundamental para tudo. Então, acho que quem está em casa precisa entender assim, ó, é para respiração, é para fala, mas sim, futuramente para aprendizagem. Porque para eu saber falar o c, para eu distinguir o c do g, Sim, né? sim. Eles têm um comprometimento respiratório muito importante que faz com que surdo e sonoro é difícil para eles entenderem o k, g, f, v, p, b, né? Então, se eu já tenho a possibilidade de oferecer para essa criança desde cedo esse ajuste ósseo-muscular, Sim. E porque guiar esse crescimento, né, ô Bárbara? isso, porque o músculo está te levando para o lugar errado. Sim, sim. Então, a gente ajusta para poder ir crescendo dentro daquilo que a gente, né, considera importante, dentro da especificidade de cada um, porque é isso que ela falou, cada placa é de um jeito, Sim, e uma coisa também interessante, assim, ter hipotonia não significa ter hipofunção. sim, sim. Então, eu posso ter uma hipotonia e conseguir manter o vedamento, o selamento, conseguir manter a linguinha lá em cima, mas precisa exercitar, Exatamente. né? Então, assim, por mais profissionais como você, que estuda, né, que se dedica, e a interdisciplinaridade, Sim. né? Para ela conseguir botar o aluno dela, o cliente dela sentado prestando atenção, ele tem que ter tido bom sono, ele tem que ter respirado Exatamente. Como é bem. que ele vai fixar o conteúdo É. se ele tem a apneia do sono, ele faz microdespertares, ele não dorme bem, e aí ele é exaustivo nessa questão das terapias, né, do treinar ali, mas ele não fixa, né? Porque ele não Sim. dorme. Uhum, Então é uhum. muito por aí mesmo. E quando você trouxe, Carol,
Quando você olha para essa mãe, né, que dá a indicação da placa com uma criança de 2 meses, não, você olha a mãe, né, esse contexto, a importância desse acolhimento, né, quando a gente entende dessa criança que não dormiu bem, não chegou bem na clínica, não vai conseguir sentar, tentar aquilo que está sendo apresentado, né, para ela, essa sensibilidade é fundamental Sim, para qualquer área que lida com o humano, né? E principalmente a nossa, que a gente começa com crianças muito novinhas, né? Dentro da clínica, e a criança síndrome de Down, né? Chega lá com 3 aninhos, às vezes já para psicopedagogia, e a gente já vai fazendo um trabalho. E é muito envolvimento, né? Eu olho assim para as famílias, como ela não vai estar nesse processo só durante um ano. É um ano que a sua filha precisa, não, né? Então, assim, é muito compromisso realmente, e a gente respeita essa família com muito carinho. Então, a gente precisa realmente ter uma sensibilidade para essas famílias, né? Que chegam com as nossas crianças, né? Que somos apaixonados, somos profissionais que nos apaixonamos pelo que fazemos, e essa sensibilidade a esse núcleo familiar, né? Que muda toda uma estrutura familiar. sim. E a gente precisa respeitar isso. Eu queria agradecer muito essa presença aqui Eu com a que agradeço, gente, foi um prazer. porque assim, a gente precisa falar, a gente precisa dizer o que é, né? A gente precisa ter empatia Sim, e principalmente fazer o que você faz, estudar para oferecer qualidade, né? é isso aí. Compartilhar Qualidade. esse conhecimento aqui Isso. conosco, eu acho que foi muito enriquecedor, assim, para mim eu aprendi bastante. Eu gostei muito, obrigada pela oportunidade de falar sobre o assunto. E eu posso deixar um recado para os meus colegas dentistas? Sim, claro. Lógico. Então, você dentista que atende criança, né, que já faz parte da sua rotina fazer esse atendimento, eu acho muito importante você se capacitar para receber um paciente como esse e ter a oportunidade de transformar a vida dessa criança. Então, assim, quão rico é você poder fazer essa terapia com essa criança. Então, é importante você se capacitar e se conectar aqui com a equipe multidisciplinar do seu paciente, que ele só tem a ganhar. E é isso, gente. Finalizando aqui mais um podcast, né? Estamos aqui para levar esse conhecimento, sensibilizar todos os profissionais. A inclusão não é só para uma parte da sociedade, mas para toda a parte da sociedade, né? As nossas crianças estão aí, a gente precisa divulgar e atrair profissionais comprometidos para atendimento de qualidade. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, obrigada, eu que Obrigada. agradeço.